Tá começando mais um Cinemando, eu sou o Rodrigo Carvalho e hoje eu vou falar sobre O Homem de Aço, filme recentemente lançado e dirigido por Zack Snyder. Esse filme, na verdade, ele já começou há muito tempo nas gravações de Cavaleiro das Trevas Ressurge. O David Goyer, que era roteirista do Cavaleiro das Trevas Ressurge, ele tinha uma ideia, uma concepção nova para o Superman. E aí ele conta essa ideia para o Christopher Nolan, o diretor do filme, e o Nolan achou a ideia foda pra cacete, cara. Até porque a ideia do Goyer era levar realismo, profundidade, criar uma história mais densa para o Superman. E essas características estão completamente presentes no filme do Batman. O Nolan, então, foi até a Warner, propôs esse projeto e eles acabaram aceitando. O Goyer foi colocado como roteirista e o Nolan ficou como produtor. E o Homem de Aço, ele vem com a responsabilidade de começar o projeto Liga da Justiça. Se ele der certo, cara, esse projeto com certeza ele vai começar. E sem dúvida nenhuma, esse projeto vem rivalizar com os Vingadores da Marvel. O mais interessante dessa rivalidade é que enquanto o projeto Marvel traz filmes mais leves, por entretenimento, filmes mais calcados no humor, o projeto Liga da Justiça vai trazer filmes mais densos, né? Filmes mais profundos, calcados numa realidade, né? O David Goyer, ele foi nas revistas em quadrinho procurar histórias mais profundas, mais densas sobre o Super-Homem. E meio que ele calcou o roteiro dele na seguinte pergunta: como seria se de fato no nosso mundo existisse um alien, um alienígena escondido com tamanho poder? Muitos diretores foram especulados e um que quase aceitou foi o Ben Affleck. Ele acabou recuando com a desculpa de que ele não tinha experiência para cenas de ação e cenas com muito efeito especial. E o Ben Affleck acabou tendo a decisão correta, né? Porque eles foram selecionar um diretor que tem como ponto forte exatamente os efeitos visuais e as cenas de ação, que é o Zack Snyder. Encontrar um protagonista também não foi lá muito fácil, não. Os caras tentaram vários atores e nenhum funcionava para essa nova reformulação do Superman. O cara que acabou selecionado foi o Henry Cavill. O interessante desse cara é que ele já vinha cavando, cara, um espaço em Hollywood há muito tempo. Ele não só tinha tentado ser Superman num projeto anterior ao Superman Retorno, como ele tentou ser o Batman da franquia do Nolan. Ele tentou ser o 007, cara. Ele perdeu exatamente o espaço para o Daniel Craig. E o cara pagou o preço, porque ele já era grande, mas teve que passar 4 meses fazendo um treinamento físico bizarro com um especialista das Forças Armadas americanas. Tem noção, cara? E não só o Henry Cavill tinha a responsabilidade de trazer um novo Super-Homem, né? Completamente diferente das outras versões, como o filme também tinha o objetivo de renovar a franquia e seguir um caminho completamente diferente do Superman O Retorno. E o filme já deixa isso muito claro com a introdução dele, né? Porque eles começam um filme em Krypton e eles conseguem desenvolver muito mais Krypton. E Krypton é muito foda, cara. Passa uma grandiosidade, cara. Passa uma superioridade intelectual, tecnológica. E ao mesmo tempo, você consegue entender que aquele povo ali é meio frio. É um povo que exauriu o próprio planeta. Passa a ideia de uma sociedade bastante radical, que estruturou suas relações de uma forma muito rígida. E uma ideia também deles serem conquistadores, né? Uma concepção meio armamentista, assim. Então tudo isso está misturado, tudo isso está passando pelo conceito visual de Krypton. Isso é muito bom e muito importante pra gente. E é exatamente essa concepção meio radical que vai justificar o caráter do vilão. E o Zod é um puta de um vilão, cara. Ele é muito foda. Ele foi interpretado pelo Michael Shannon de uma forma muito intensa, assim. Cara, é impressionante como você olha esse cara no filme, parece que os olhos dele estão pegando fogo, assim. E é muito foda, assim, porque as intenções desse personagem são coerentes. Saca? Ele tem um objetivo claro, um objetivo de vida, e ele vai alcançá-lo, cara. Tipo, doa quem doer, foda-se. E aí nós vamos ter o outro personagem que é extremamente importante para essa introdução, que é o Jor-El, o pai do Super-Homem. Porque assim, o cara não só empurra a narrativa, é ele que é o protagonista dessa introdução, como é importante pra gente entender o caráter dele, né? Para que a gente depois entenda que isso vai ser herdado pelo Super-Homem. E a escolha do Russell Crowe para fazer o Jor-El foi muito certeira, assim, porque o Crowe ele consegue passar uma intelectualidade, passar uma bondade, uma honradez e ao mesmo tempo um lado físico, saca? Uma coragem que é muito importante para essa introdução, é muito importante para esse Jor-El, porque esse Jor-El, meu irmão, ele vai pro pau, esse Jor-El ele vai pra porrada, cara. E aí basicamente depois dessa introdução, o filme ele vai seguir uma mescla entre o tempo atual e os flashbacks do próprio Clark Kent. E aí, cara, essa estrutura, essa montagem não linear, ela tem um ponto positivo e um ponto negativo, na minha opinião. Normalmente esses flashbacks eles surgem quando o Clark ele lembra de algum momento importante, algum momento traumatizante da vida dele. Todas as cenas do flashback são importantes,
Todas. E aí, como as cenas estão espalhadas ao longo do filme, não te incomoda. Porque se eles tivessem contado a história da infância e adolescência do Clark Kent de forma linear, ia ser foda. Porque, tipo assim, ia ficar um trauma atrás do outro. Uma cena importante atrás da outra. Não pode, assim. Você tem que ter momentos de respiro e momentos importantes, momentos marcantes. Então eles teriam que selecionar alguns momentos marcantes e eliminar outros. Nessa estrutura de flashback, não. Eles podem colocar que todo flashback é um momento marcante. Mas aí vem o lado negativo da estrutura de flashback. O que acontece? A gente acaba ficando pouco tempo, a gente acaba ficando só alguns momentos na infância do Clark Kent, na adolescência dele. Ou seja, a gente não consegue se envolver muito com o lado solitário do Clark Kent, com as dificuldades que ele passou, em ser um cara solitário, ser um cara diferente. Então a gente não se envolve muito porque não dá tempo. Não dá tempo. E o pior, cara, é que a gente acaba não se envolvendo muito com os pais adotivos do Clark Kent, né? E isso é muito ruim, porque assim, muito do caráter do super-homem foi construído, foi moldado pelo Jonathan Kent. A gente consegue até entender racionalmente a importância que esse cara tem, mas a gente não consegue entender emocionalmente. Esse que é o problema. Tanto é, cara, que no momento determinante que acontece no filme com o Jonathan Kent, a gente não consegue se emocionar. E isso é culpa também do próprio Zack Snyder. Porque o Zack Snyder, cara, ele não consegue filmar cenas dramáticas. A cena tem que ser mais profunda, tem que ser mais emotiva, ele não consegue. Ele tem uma mão muito pesada. Ou ele escorrega pro melodramático, ou então para algo meio frio, cara, meio superficial, sabe qual é? Podem duvidar do Kevin Costner, mas ele entrega, cara, o melhor coadjuvante desse filme de longe, assim. Ele consegue passar uma simplicidade e ao mesmo tempo uma sabedoria, um amor, cara, verdadeiro, profundo pelo filho dele. Tudo bem, o Zack Snyder, ele acabou estragando a cena mais marcante do Jonathan Kent, na minha opinião. Porém, o cara é muito foda fazendo cena de ação, meu irmão. E ponto final. Bicho, o cara sabe fazer cena de ação. É impressionante. As cenas são empolgantes e você fica alucinado, meu irmão. É muito foda. Os embates têm devastação, tem impacto, cara. E isso estava faltando nos filmes Super-Homem. E o que ajuda também a fazer com que essas cenas de ação fiquem impactantes, fiquem poderosas também, cara, é a trilha do Hans Zimmer. A trilha sonora, ela é muito boa, assim. Ela é épica. Ela é tão grandiosa quanto o próprio Super-Homem. Agora, ela não é marcante, ela é poderosa, ela é épica, mas ela não é marcante. Marcante é a trilha de 78 de John Williams. Começou a tocar Super-Homem. Agora há pouco eu falei sobre devastação. Teve uma galera que não gostou do excesso de destruição que tem nesse filme. São dois seres mitológicos lutando, são dois deuses lutando, meu irmão. Vida ou morte, tudo ou nada. Como é que ele vai evitar a destruição? Me diz aí, cara. É impossível. A Terra é um campo de batalha. Ela só vai se desmanchando enquanto aqueles seres tão poderosos estão brigando, estão duelando. Não tem como. E aí você junta tudo isso, cara. O fato do super-homem ser inexperiente. O super-homem está aprendendo a ser super-homem. O super-homem está aprendendo a ser o Messias. Ele ainda não é. Não é à toa que esse filme se chama O Homem de Aço e não Super-Homem. Porque ele está aprendendo. Ele ainda vai se tornar o super-homem. Ele ainda é impulsivo, ele ainda é ansioso, ele ainda é inexperiente, ele ainda é passional. E é essa passionalidade, essa inexperiência que vai fazer com que você entenda o final do filme, o tão polêmico final do filme, que faz muito sentido, é muito coerente. Outra reclamação recorrente é que o filme não tem muito humor, o filme não tem muita piada, né? O filme não é leve, é impossível o filme ter muita leveza, o filme ter muito humor. Você está contando uma trajetória de um cara que tem traumas. É um cara diferente de todo mundo, diferente de tudo, de todos. Ele tem vários conflitos emocionais. Ele está começando agora a amadurecer. Amadurecer a ideia de ser sim um salvador, ser sim Messias, ser um super-herói. Mas esse processo é doloroso, requer sacrifícios. Não tem como ser leve, o filme tem que ser denso. Essa foi a escolha do roteiro. Essa é a história que eles querem contar. E o Henry Cavill, ele consegue sim passar toda essa consternação, toda essa introspecção, todos esses conflitos emocionais que o super-homem tem, ele consegue passar na interpretação dele. Ele faz um bom super-homem e ele passa credibilidade. Fora que, tipo assim, o cara tem postura de super-homem, o cara é gigante, você olha ele de boné, camisa rasgada, calçadinho, e fala, porra, ele é o super-homem. Já a Amy Adams,
que faz a Lois Lane, ela também entrega uma boa interpretação. Ela é uma ótima atriz, sem dúvida nenhuma. É linda, sim. Ela consegue entregar uma Lois Lane esperta, audaciosa, saca? Que passa credibilidade e coragem suficiente para você acreditar no que ela faz, nas porra louquices que ela faz. Você consegue acreditar. O problema é que a Lois Lane, cara, ela aparece em quase todas as cenas. Ela tá sempre com a porra do super-homem. Ela tá em todas. Tudo tem a Lois Lane. Tudo. Ela é o epicentro do roteiro, cara. É bizarro essa porra. Ela é o fio condutor de tudo, cara. Chega ao ponto dela ser convidada a subir numa nave sem explicação nenhuma. Porra é essa? Por que ela foi convidada a subir na nave? Individualmente, o Henry Cavill entrega uma boa interpretação, assim como a Amy Adams. Beleza. O problema, e aí pra mim é um problema muito sério do filme, é que o casal não funciona juntos. Eles não têm química nenhuma, cara. E isso é um problemaço, assim, porque a gente compra muito a humanização do super-homem por conta do casal, por conta da Lois Lane, assim. Então, quanto mais química eles tiverem, mais você se envolve com eles, mais você se importa com eles. Eu acho que uma coisa que ajuda a eles não funcionarem juntos é o fato desse super-homem ser bem diferente dos outros, assim. Ele tem muito mais um ar mitológico, uma postura de Deus. Ele é muito poderoso, mas muito poderoso. Até a armadura, não é um uniforme, é uma armadura. É um manto, cara. É uma armadura com um brasão de família. Parece uma armadura mitológica, saca? Então, assim, toda essa postura do novo super-homem faz com que não funcione esse casal com a humana. Não funciona ele de casalzinho, namoradinho, apaixonadinho por ela. Não funciona, cara. Não funciona. Eu acho que é muito por isso. Você até acredita que ele está apaixonado por uma mortal, vamos dizer assim. E a mortal é apaixonada por um deus. Mas é tipo assim, ele é apaixonado aqui e ela é apaixonada aqui. Não juntos, não juntos. Tem que ter uma distância aqui, ó. Apesar dessas falhas, cara. E assim, alguns diálogos são muito brega mesmo, assim. Ou então outros diálogos são muito explicativos, assim. Diálogo do Nolan. Tipo assim, o Nolan não confia na gente, acha que a gente é tudo burro pra caralho, assim. E aí ele bota uns diálogos pra explicarem coisas estúpidas, assim. Saca? Apesar dessas paradas, assim, algumas cenas dramáticas que não funcionam. Apesar disso tudo, cara, o que vai ficar pra mim nesse filme, cara, é o primeiro voo do super-homem, que é muito foda. E acima de tudo, cara, é uma das cenas do final que tem um Clark pequeno, criança, assim, brincando no quintal, com uma toalha vermelha enrolada no pescoço, brincando com qualquer outra criança, sem imaginar que o mundo, sabe, que o mundo ia arrancar a força, essa inocência, essa ingenuidade, essa pureza que ele tinha. É muito marcante, eu estou emocionado, e pra mim é uma das cenas mais marcantes do cinema. E agora é a hora da dica do Cinemando, assim. Vou voltar ao padrão e eu vou dar uma dica de um filme. A gente falou bastante de Zack Snyder nesse vídeo e o filme que eu vou indicar é o primeiro filme desse cara, na verdade, assim, onde ele foi catapultado, né? É um filme chamado Madrugada dos Mortos, assim. É um filme muito interessante, um filme de zumbi. Quem gosta de um terror de zumbi aí, fodaço, eu me amarro. E esse filme basicamente conta a história de uma enfermeira e um policial que se refugiam no shopping center junto com outro grupo ali de pessoas muito peculiares, vamos dizer assim, né? Fugindo desses zumbis. E o mais interessante é que esse filme é uma refilmagem de um clássico filme de zumbi do mestre desse gênero, que é o Jorge Romero. O Jorge Romero criou, cara, esse subgênero filme de zumbi. Então, assim, assiste os dois filmes. Assista o filme do Zack Snyder e assista o filme, claro, do mestre Jorge Romero. Então é isso, agradeço você que está assistindo o vídeo até agora. Se você gostou do Cinemando, por favor, curta, compartilhe, divulgue, comente, critique, elogie, por favor, interaja, que isso é muito importante pra gente dar oxigênio. É isso, eu desejo que vocês tenham muitos filmes aí essa semana para vocês assistirem e um grande abraço.